História 1. No espírito da criança perdida. Eu nunca imaginei que teria que lidar com algo tão aterrador em minha carreira. Muitas vezes, como padre exorcista, estou habituado a lidar com características inexplicáveis, presenças malignas que se apegam às pessoas, se alimentam de suas dores e medos. Mas esse caso foi diferente. Algo que, ao final, me fez questionar se há forças além do que a gente pode entender. Foi numa pequena cidade do interior, um lugar calmo, onde o silêncio parecia ser a única companhia das pessoas. A história começou com uma simples chamada. Um casal desesperado me procurou, pedindo ajuda para sua filha pequena, que, segundo eles, estava vendendo coisas. Coisas que não deveriam existir. Quando cheguei à casa deles, o ar estava pesado. A casa era simples, mas o clima dentro dela era desconcertante. As paredes de madeira rangiam com o vento e, à medida que eu me aproximava, um calafrio percorreu minha espinha. Não sei como explicar, mas algo ali não parecia certo. O casal me levou até o quarto da filha, uma garotinha de apenas 6 anos, chamada Sofia. Sofia estava sentada na beirada da cama, os olhos grandes, fixos no vazio. Ao me aproximar, ela não me olhou, mas fez algo ainda mais estranho, sussurrou, com uma voz baixa e monótona, dizendo: "Ele vai vir me buscar, padre. Ele está me esperando." A expressão dela era vazia, como se as palavras não vissem dela, mas de alguém, sou algo, mais. A mãe, visivelmente aflita, começou a chorar. Ela me disse que a filha sempre falava de uma criança, mas ninguém nunca sabia de quem ela estava falando. Segundo ela, Sofia começou a ver esse amigo invisível logo após o pai ter enterrado o seu cachorro, que morreu de velhice. Poderia ser apenas uma fase, um delírio infantil, pensei. Mas algo dentro de mim dizia que havia mais. Uma sensação, como uma pressão no peito, me fazia duvidar dessa explicação simples. Como pai, aprendi a confiar no que não se vê, no que não se toca, mas que se sente. Quando pedi para Sofia me mostrar onde ela via esse amigo, ela me levou até o jardim, no canto mais afastado da casa. O local era escuro, cercado por árvores altas, com galhos que se entrelaçavam, bloqueando quase toda a luz da lua. Quando chegamos lá, ela escreveu para um ponto qualquer e disse: "Ele está lá, esperando. Não me deixe ir até ele." O ar estava gelado, e algo me incomodava profundamente. Quem está aí, Sofia, tentando entender o que ela via. A criança que não sorri. Ele está no cemitério, esperando a minha vez, respondeu ela, sem emoção alguma. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como um martelo batendo, cada uma mais pesada que a anterior. Não consegui ignorar o fato de que, logo atrás de nossa casa, havia um cemitério antigo, abandonado, com lápides quebradas e esquecidas pelo tempo. Eu sabia que deveria investigar, mas havia uma parte de mim que temia o que poderia encontrar. Decidi agir imediatamente. Eu sabia que não poderia esperar mais, não depois de ouvir aquelas palavras. Eu disse ao casal que eu precisava fazer uma oração e, se necessário, realizar um exorcismo em casa. O casal, com os olhos cheios de esperança, perfeito. Mas eu senti que o problema era muito mais profundo do que um simples mal-estar espiritual. À noite, quando todos se encontraram, comecei a orar no quarto de Sofia. Eu a observava de perto, mas ela parecia alheia à minha presença, como se estivesse em transe. O ambiente era denso, e eu sabia que algo estava por vir. Então, quando eu já começava a me preparar para qualquer coisa, ouvi um som. Um choro suave, quase imperceptível, mas tão triste que meu coração se abriu. Eu me virei rapidamente e vi uma figura na janela do quarto de Sofia. Era uma criança, mas não era Sofia. Tinha cabelos negros e roupas sujas, com uma expressão de sofrimento no rosto. Seus olhos estavam vazios, como se a alma daquela criança já tivesse sido arrancada de dentro. Ela dirigiu diretamente para mim, e o som do choro ficou mais alto, mais desesperador. O espírito da criança parecia me chamar, mas algo dentro de mim me fez resistir. Fui até a janela e, antes que eu pudesse alcançar a figura, ela estava distante no ar, como se nunca tivesse estado lá. Só então, o que eu temia, aconteceu.
A pequena Sofia, de olhos arregalados, clamou da cama e começou a caminhar, sem olhar para trás. Ela se dirigiu até a porta e, em um movimento quase fantasmagórico, saiu para o jardim escuro. Eu não posso deixá-la ir, corri atrás dela, mas ela já estava no caminho do cemitério. O chão estava úmido e escorregadio, o vento parecia cortar a pele, e o som do cemitério era ainda mais horrível naquela noite. Eu a chamei pelo nome, mas ela não me respondeu. Era como se estivesse em transe, guiada por forças que não podiam ser vistas. Quando finalmente cheguei ao alcance, a cena que me vi fez tremer de medo. No meio do cemitério, Sofia estava de frente para uma sepultura antiga, de onde uma figura se erguia. Era uma criança, mas não tinha a aparência de uma criança normal. Seus olhos eram negros como a noite e sua pele, pálida e fria, refletida à luz da lua. Ele olhou para mim, e aquele olhar, pude ver todo o sofrimento e o vazio. Era o espírito da criança que havia falecido há muitos anos, mas que nunca havia sido capaz de descansar. Eu sabia o que eu precisava fazer. Comecei a rezar com todas as minhas forças, tentando afastar o espírito maligno. E, com o último grito de desespero da criança, o espírito desaparecido, levando com ele a energia maligna que o cercava. Sofia concordou no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Ela não se lembrava de nada, mas o ambiente na casa estava mais leve. O espírito da criança perdida finalmente encontrou paz. Eu, por outro lado, voltei para o meu convento com o peso da experiência gravada na minha alma. Esse caso, como tantos outros, me fez entender que há coisas neste mundo que não podem ser explicadas. E, em alguns momentos, o mal é muito mais real do que podemos imaginar. Agora, uma pergunta para você: já viveu alguma experiência de terror que não consegue esquecer? Se sim, compartilhe sua história nos comentários. Quem sabe ela não aparece aqui no canal. E mais, se você quiser que sua história seja contada em um vídeo exclusivo, é só fazer uma doação de qualquer valor via Superchat. Com sua ajuda, vamos continuar trazendo mais relatos arrepiantes. E agora, vamos para a próxima história. História 2. A noite no cemitério. Eu sou um padre exorcista, e durante minha carreira, já lidei com coisas que a maioria das pessoas jamais gostaria de imaginar. Vi espíritos se manifestando de formas aterradoras, senti presenças malignas que me deixam observar a cada passo. Mas nada se compara ao que vivi naquela noite. Uma experiência que até hoje me persegue. Foi em uma pequena cidade do interior, onde as pessoas vivem suas vidas em um ritmo quase medieval, longe do alcance da modernidade. Em uma daquelas noites escuras e úmidas, fui chamado para resolver uma situação que me parecia, a princípio, uma simples possessão. Mas eu estava prestes a descobrir que aquilo não passava de uma fachada para algo muito mais sinistro. Fui chamado por uma família que morava próximo ao cemitério da cidade. O local era conhecido por sua atmosfera densa, com lápides antigas e árvores que sugerem estar sempre em movimento, mesmo quando o vento não soprava. Eles me disseram que sua filha, Maria, de 8 anos, começou a apresentar comportamentos estranhos. Ela disse que alguém o estava conversando com ela, sussurrando palavras que ninguém mais podia ouvir. A cada noite, ela ficou mais pálida, mais distante, até que um olhar vazio se instalou em seu rosto, como se a alma dela tivesse sido retirada. Quando cheguei à casa deles, a sensação de desconforto foi imediata. O ar estava pesado, e uma sensação de frio tomou conta de mim, apesar de ser uma noite abafada. O casal estava visivelmente preocupado, com os olhos redondos e o rosto marcado pela dor. A mãe, aos prantos, me contou que a filha, depois de brincar no cemitério próximo à casa, começou a apresentar esses sintomas. A criança, antes cheia de vida, agora se tornará uma sombra do que era. Fui levado até o quarto de Maria. A menina estava sentada em sua cama, os olhos vazios, olhando para o nada. Quando me aproximei, ela me olhou com um sorriso estranho. Não era um sorriso infantil, era algo mais sombrio, algo que não deveria estar ali. Sua voz, quando falou, não parecia ser a dela, mas de alguém ou algo mais. Eles estão me esperando, padre, ela disse, sem expressão. Eles me chamam, e eu preciso ir.
Eu ouvi seus nomes. Eu sabia que o que estava acontecendo ali não era simples. Não era uma criança possuída por um espírito qualquer, mas algo que estava usando a menina como um meio de se comunicar com o mundo. Decidi ir até o cemitério à noite, como Maria indicou, para entender o que estava acontecendo. Quando a noite caiu, fui acompanhado pelo casal até a porta do cemitério. A paisagem era desoladora. A lua mal iluminava o caminho, e o som de corvos sobrevoando o local aumentava a sensação de apreensão. A visão do cemitério era aterradora. As lápides, algumas quebradas e outras caídas, simplesmente escondem segredos de um tempo distante, um tempo onde a morte ainda era vista com mais respeito do que deveria. O vento, que até então parecia ser uma brisa comum, agora se tornava um uivo constante, como se o próprio cemitério estivesse sussurrando algo. Fui até o centro do cemitério, onde um mausoléu antigo se erguia, com uma grande estátua de anjo na frente. A presença ali era forte, como se o ar estivesse carregado de dor e sofrimento. Foi então que algo chamou minha atenção. No topo do mausoléu, uma sombra se move lentamente, como se estivesse observando. Não era uma sombra natural. Ela se move de forma errática, como se fosse um espectro que tentava se materializar. Senti uma força me empurrando para frente, como se algo estivesse me chamando. Eu sabia que tinha que enfrentar o que estava ali, por Maria, pela sua família, e por mim. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei, e lá estava ela, Maria. Sua presença era sobrenatural, como se ela não fosse mais humana. Seus olhos eram completamente negros, sem nenhum brilho de vida. Ela caminhava em direção ao mausoléu, sem dizer uma palavra, sem demonstrar medo. Apenas andava, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Maria, volte para casa agora, gritei, mas ela não parou. Ao contrário, ela sorriu novamente, dessa vez com uma expressão macabra. Quando ela alcançou o mausoléu, os ventos foram mais fortes, e a terra ao redor começou a se mover. As lápides tremeram, como se algo estivesse se libertando da terra. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas senti que algo muito antigo, muito maligno, estava prestes a se manifestar. Eu avancei até a menina e, ao tocar sua mão, um grito ensurdecedor ecoou no cemitério. A energia ao nosso redor parecia distorcida, como se o tempo e o espaço estivessem se entrelaçando. Em um instante, Maria caiu no chão, e o espírito que estava possuindo seu corpo começou a se revelar. Era uma figura humana, mas deformada, com uma expressão de sofrimento eterno. Suas mãos estavam travadas para mim, tentando me prender para o abismo que se formava ao seu redor. Eu sabia que aquele espírito não era humano. Era uma alma perdida, um espírito vingativo que estava preso entre os mundos, buscando levar outros com ele para o além. Foi então que, com a ajuda da minha fé e das orações, consegui realizar o exorcismo. A força do espírito foi imensa, mas a luz de Deus prevaleceu. A criatura soltou um último grito antes de ser banida para onde pertence. Maria, então, desmaiou, e seu corpo relaxou, como se tivesse sido libertada de um peso imenso. Na manhã seguinte, Maria acordou sem lembrar de nada. A casa estava tranquila, mas eu sabia que aquilo tinha sido apenas uma batalha. A cidade estava segura, mas os horrores daquele cemitério nunca foram esquecidos. Eu sabia que, mesmo que o espírito tivesse sido expulso, ele deixaria marcas no local, e o cemitério continuaria sendo um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eu deixei a cidade com o peso da experiência gravada na minha alma. Às vezes, quando fecho os olhos, posso ouvir o sussurro do vento vindo de lá, como se o cemitério ainda estivesse chamando por algo e ou alguém. História 3. A Mulher da Janela. Eu sou padre exorcista há mais de 20 anos. Passei por inúmeras situações, muitas das quais me fizeram questionar o que é realmente o sobrenatural, o que é verdade e o que é apenas fruto da mente humana. Porém, nada poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela noite. Uma noite que, até hoje, me assombra. O pedido de ajuda veio de uma cidade pequena, afastada de tudo.
Uma dessas cidades onde as ruas são silenciosas e as pessoas falam baixo, como se temessem que o som de suas vozes pudessem perturbar algo que deveria permanecer em silêncio. Cheguei à casa em questão, uma residência simples, de um só andar, com uma pequena janela externa para a rua. A família que me chamou ficou em pânico. Eles me disseram que a filha mais velha, Ana, havia começado a ver coisas estranhas na janela do quarto, coisas que não podiam ser explicadas. A princípio, eram apenas sombras, mas logo se tornaram mais concretas, uma figura feminina, que parecia observá-la durante a noite. O pai, um homem de aparência cansada, me disse que Ana começou a falar de uma mulher na janela, uma mulher que sempre esteve lá, noite após noite, olhando para ela. Ela nunca saiu do lugar, apenas observou com um olhar penetrante, fixo. Quando Ana relatou que a mulher parecia chamá-la, o casal entrou em desespero. Eles queriam de tudo, fechar as cortinas, mudar de quarto, mas a mulher da janela sempre estava lá, observando, esperando. A sensação de desconforto no ar era palpável quando entrei em casa. O silêncio era pesado, como se as próprias paredes da casa tivessem medo do que estava acontecendo. Fui até o quarto de Ana, onde o ar parecia denso e gelado, mesmo sendo uma noite quente. A jovem estava deitada, os olhos arregalados, como se estivesse aguardando algo, ou alguém. Ela me olhou, e sua expressão era vazia, como se algo estivesse prendendo sua alma, afastando-a da realidade. Padre, ela está lá de novo, disse ela, com uma voz que mal era um sussurro. A mulher da janela. O quarto estava escuro, a única luz vinha de uma lâmpada que piscava. Olhei para a janela. Estava fechado, mas a sensação de que algo estava à espreita fora dela era intensa. Eu sabia que o que estava acontecendo ali não era normal. Não era apenas uma visão de uma criança assustada. Algo estava realmente ali, e essa presença não era humana. Decidi ficar em casa aquela noite. O casal me ofereceu um quarto para descansar, mas eu sabia que não iria dormir. A noite seria longa, e eu gostaria de observar. Assim que todos se retiraram para os seus quartos, eu me posicionei perto da janela de onde a jovem Ana disse que a mulher aparecia. O relógio na parede parecia marcar cada segundo como se estivesse mais lento do que o normal, cada tique ecoando no vazio da casa. Eu não sou de me impressionado facilmente, mas aquela noite me desafiou a não acreditar que meus próprios olhos estavam vendo. À medida que a noite avançava, a luz da lua iluminava a rua silenciosa. Eu me senti vigiado, como se a própria noite tivesse olhos, observando-me em minha vigília. Então, foi quando vi algo se move na janela. Primeiro, parecia uma sombra. Eu tentei ignorar, mas logo percebi que não era algo normal. A figura estava ali, parada, imóvel, vindo diretamente para dentro da casa. Era uma mulher, com cabelos longos escuros, um rosto pálido, mas sem expressão. Seus olhos eram profundos, vazios, e apesar de serem uma figura distante, sentiam que estavam sendo observados diretamente. Não havia dúvida. Ela estava me vendendo. Ela sabia que eu estava ali. Fui até a janela e abri lentamente. O vento frio que entrou no quarto fez com que as cortinas se movessem de forma quase sobrenatural. A mulher continuava lá, imóvel. Ela não se mexia, mas sua presença parecia sufocante. Eu olhei para os lados, esperando ver algo mais, mas tudo o que eu via era o vazio da rua deserta. Ao olhar novamente para a janela, a mulher estava mais perto. Eu poderia sentir sua presença como se ela estivesse quase dentro do meu próprio corpo. Seus olhos estavam fixos em mim, como se estivesse me chamando. De repente, um grito abafado cortou o silêncio da casa, o grito de Ana. Corri até o quarto dela, onde a encontrei sentado na cama, tremendo. Ela estava pálida, os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que não poderia compreender. Ela me chamou, padre. Ela disse que vai me levar, e disse Ana, com a voz quase inaudível. Eu sabia que aquilo não era algo natural. Havia uma força maligna por trás disso, algo que estava tentando tomar a alma de Ana. A presença da mulher na janela não era um fenômeno comum. Era um espírito, uma entidade que tinha medo e obsessão por se alimentar.
Aquela mulher não era de carne e osso. Era uma manifestação do além, uma alma perdida que queria algo mais. Algo muito mais sombrio do que simples vingança. Ela queria levar uma menina. Contudo, comecei a rezar. As palavras saíram da minha boca sem hesitar, um ritual de exorcismo que sabia de cor. Mas a mulher na janela não se moveu. Ela não parecia se importar com as orações, como se sua presença fosse mais poderosa do que qualquer coisa que eu pudesse fazer. A pressão não aumentava, e o ambiente se tornava cada vez mais opressor. Quando a madrugada finalmente chegou, algo mudou. A mulher na janela ausente. Não houve mais sinais dela. O ar ficou mais leve, e Ana começou a relaxar, como se tivesse sido libertada de uma prisão invisível. Eu sabia, no entanto, que aquela experiência não era algo que simplesmente desaparecia. A mulher poderia ter partido por hora, mas ela ainda estava ali, à espera, esperando uma próxima oportunidade. Eu deixei a casa naquela manhã, sentindo um peso no peito que não conseguia explicar. A cidade continuava como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que havia algo sombrio ali. Algo que ainda pairava sobre aquela casa, sobre aquelas pessoas. E, enquanto caminhava pela rua silenciosa, pude ouvir, no fundo da minha mente, a voz daquela mulher, uma voz suave e macabra, sussurrando meu nome. Até hoje, me perguntei se aquilo realmente terminou ou se foi apenas o começo de algo ainda pior. A mulher da janela não foi embora. Ela me marcou de uma forma que jamais poderia esquecer. Ela está lá, à espera de mais uma alma. História 4. O monstro na escada. Eu já vi muita coisa ao longo da minha carreira como padre exorcista. Espiões nas sombras, sussurros em lugares desolados, espíritos rancorosos que se agarram aos vivos como se ficam mais vivos do que nós. Mas o que aconteceu naquela casa, e isso não se pode explicar com simples palavras. Eu sou cético por natureza, mas naquela noite, algo me fez duvidar até mesmo do que eu considerava ser a realidade. Era uma sexta-feira quando recebi a ligação. Uma família simples, moradora de um bairro tranquilo, me pediu ajuda. Algo estava acontecendo em sua casa. A filha pequena, Sofia, de apenas 7 anos, havia começado a falar sobre uma presença estranha. Ela falou de um monstro na escada, que só aparecia quando ninguém estava olhando. Os pais ficaram que eram apenas uma imaginação fértil de criança, mas logo os relatos começaram a se intensificar. O monstro não era mais só uma invenção. Ele se manifestou à noite, quando a casa estava quieta, e Sofia dizia que ouvia passos pesados subindo as escadas, mas não conseguia ver ninguém. Quando questionada sobre o monstro, ela não falava muito, mas o medo em seus olhos era evidente. Cheguei em casa por volta das 22 horas. Era uma casa antiga, com uma escada que dava acesso aos quartos no andar de cima. A madeira rangia a cada passo, como se o tempo tivesse deixado suas marcas profundas. O cheiro de mofo não era quase insuportável, e eu sabia que o ambiente estava saturado de energia pesada. O que quer que fizesse ali não era algo que pertencia à casa. Não faz parte da normalidade. A família me recebeu com olhares apreensivos. A mãe, Carolina, parecia cansada, com olhos profundos, como se não tivesse dormido em dias. O pai, Ricardo, estava visivelmente agitado, andando de um lado para o outro, tentando esconder a angústia. Sofia, uma menina, estava quieta, sentada no sofá, com os olhos fixos no nada. Ela não disse uma palavra quando me viu, apenas observou, com um olhar vazio. Perguntei a ele sobre os eventos mais recentes, e Ricardo me contou que, durante a noite, o som de passos pesados subindo as escadas era inconfundível. Ele mesmo já tinha ido até o andar de cima de diversas vezes, mas nunca encontrei ninguém. Começaram a notar que, a cada vez que isso acontecia, a menina parecia ficar mais assustada, como se estivesse sendo observada. Sofia, no entanto, não queria subir para o andar de cima. Ela disse que o monstro estava lá, nas escadas, esperando por ela. Fui até o andar superior, onde estavam os quartos. A escada de madeira rangia sob meus pés, como se cada degrau estivesse me convidando a me aprofundar mais no mistério.
O corredor estava escuro, mas as sombras dançavam nas paredes. Algo não estava certo ali. Não era apenas um ambiente sombrio, ou havia algo mais, suma presença. O ar estava denso, pesado, como se a casa estivesse respirando. O som dos meus passos ecoava pelo corredor, mas tudo o que eu conseguia ouvir, de verdade, eram os sussurrantes baixos que especificamente viriam de algum lugar distante, como se algo estivesse se aproximando. O quarto de Sofia ficou no final do corredor. A porta estava entreaberta, e quando entrei, uma sensação de calafrio me percorreu. O quarto estava imaculado, mas algo na atmosfera estava errado. As cortinas balançavam com o vento, mas o clima estava abafado. O cheiro de mofo e umidade era mais forte ali. Fiquei observando o quarto, tentando captar qualquer dúvida de algo sobrenatural. Não havia nada visível, mas o silêncio era opressor. Carolina veio até o quarto para me acompanhar, e Sofia, relutante, batida-nos de perto. Ela se agarrou à mão da mãe, mas algo em seu olhar me disse que ela sabia o que estava prestes a acontecer. Padre, ele sempre vem por aqui, disse Sofia, apontando para a escada. Ele me observa. Ele me chama. A mãe tentou acalmá-la, mas Sofia não desviava os olhos da escada, como se algo acontecesse ali, esperando por nós. Ele está em cima. Sempre está, continua a menina, a voz tremenda. Ele não vai me deixar em paz. Decidi investigar. Não vou deixar aquela situação sem uma explicação. Pedi a todos que ficam no quarto de Sofia e subi sozinho. O silêncio na casa era absoluto, exceto pelo som da madeira rangendo sob meu peso. A cada passo que eu dava, parecia que o monstro na escada estava se aproximando, algo observando minhas ações, aguardando o momento certo para se revelar. Quando cheguei ao topo da escada, o ambiente se fechou ao meu redor. A pressão não aumentava, e os passos que antes eram nítidos, agora pedimos ter parado. Mas o silêncio era mais profundo, mais ameaçador. Eu senti, de repente, como se estivesse sendo presente por algo que não podia ver. As sombras ao meu redor são mais densas, como se algo estivesse se movendo entre elas. Foi então que ouvi os passos. Não eram os meus. Eram pesados, lentos, como os de uma criatura enorme. Meu coração disparou. Olhei para baixo, e pude ver, do outro lado da escada, uma sombra se moveu. Não era uma pessoa, nem um animal. Era algo maior, mais grotesco. Eu pude sentir sua presença, mas quando olhei diretamente para o ponto onde a sombra estava, não havia nada. O som dos passos contínuos, agora mais próximo. Eu sabia que não poderia esperar mais. Fiz uma oração silenciosa e pedi a Deus que me desse as forças para enfrentar o que quer que fosse aquilo. Então, o monstro apareceu, ou melhor, a forma dele. A sombra parecia se materializar na escada, uma figura alta e desfigurada, com uma pele cinza e enrugada, os olhos negros e vazios. Ele estava parado no meio da escada, vindo diretamente para mim. Não havia expressão em seu rosto, apenas um vazio imenso que refletia tudo o que era sombrio. Você não pertence a este lugar, disse eu em voz alta, sabendo que preciso fazer algo para expulsá-lo. A criatura não respondeu, mas a pressão aumentou. Como se a própria casa estivesse me desafiando. Era impossível respirar, como se o ar estivesse sendo sugado por uma força invisível. Nesse momento, senti que a casa toda estava viva, que o monstro na escada não era apenas uma manifestação, mas algo que estava entrelaçado com as próprias fundações daquela construção. Com um último esforço, tomei o crucifixo e ergui-o contra uma criatura. Gritei com toda a força que pude reunir, em nome de Deus, vá embora. A sombra tremeu, se contorceu, e então, com um grito abafado, distante, como se nunca tivesse existido. O peso no ar se dissipou, e os passos sumiram, mas eu sabia que não tinha vencido. O monstro ainda estava ali, esperando. Saí correndo das escadas, sem olhar para trás. A casa estava mais calma, mas eu sabia que o que havia acontecido não era algo que simplesmente fosse embora com o amanhecer. Algo sombrio se esconde nessas escadas. Algo que nunca deveria ter sido acordado. Eu sabia que aquele monstro na escada não era apenas uma manifestação.
Ele era algo muito mais antigo. E, enquanto eu saía de casa, com o olhar vazio de Sofia me observando, senti que a batalha ainda não havia passado. A noite estava apenas começando. História 5. O jogo da Ouija. Eu sempre fui cauteloso com o sobrenatural. Como padre exorcista, minha vida é pautada na fé, disciplina e uma eterna vigilância contra as forças das trevas. Mas, naquela noite, algo aconteceu que me fez questionar até onde a humanidade é capaz de brincar com forças que não compreende. Recebe uma ligação de uma família em uma cidade pequena do interior. O telefone estava trêmulo, e a voz que me falava parecia uma sombra de si mesma, como se estivesse à beira da loucura. Era a mãe, Marta. Ela me explicou rapidamente, entre suspiros e palavras trêmulas, que sua filha, Laura, havia se envolvido com algo muito perigoso. Laura tinha apenas 14 anos, uma adolescente curiosa, como muitas outras. Ela e suas amigas tinham encontrado uma antiga tábua de Ouija em uma loja de curiosidades que vendia itens antigos. Elas brincaram com aquilo na esperança de se conectar com os espíritos, achando que era só uma brincadeira, algo inofensivo. Mas, ao que parecia, não era. Marta me contou que, no início, as coisas começaram com pequenos incidentes. Um quadro caindo inexplicavelmente, uma janela que batia sozinha, portas que se abriam e fechavam no meio da noite. A casa, antes tranquila, estava sendo tomada por uma presença indesejada. Laura, antes alegre e cheia de vida, começou a ficar cada vez mais reclusa. Ela conversava sozinha em seu quarto e, algumas noites, podia ser ouvida sussurrando palavras que ninguém entendia. Foi então que Marta decidiu agir. Uma noite, enquanto Laura estava no quarto, Marta decidiu entrar e confrontá-la. Quando abriu a porta, encontrou sua filha sentada no chão, com os olhos fixos na tábua de Ouija. O ambiente estava denso, carregado com algo que Marta não sabia descrever. A tábua parecia brilhar suavemente, como se tivesse vida própria. Laura estava em transe, sem fato. Marta tentou falar com ela, mas sua filha não respondeu. Ela estava presa em algum lugar que não conseguia entender. Foi nesse momento que Marta, desesperada, me importou. Eu sabia o que isso queria. O jogo de Ouija não é uma brincadeira. Aquelas tábuas não são brinquedos, e há algo muito profundo e perigoso por trás delas. Elas são portas, pontes entre o nosso mundo e o outro lado. E quando alguém invoca espíritos de maneira imprudente, pode liberar algo que não consegue controlar. Quando cheguei à casa de Marta, o clima era opressor. O ar estava pesado, como se a casa estivesse cheia de vozes não ouvidas. Fui direto para o quarto de Laura. A menina estava lá, sentada no canto, seus olhos arregalados e fixos em um ponto no vazio. Ela parecia estar em outro lugar, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. Marta estava parada no corredor, incapaz de entrar. Entrei no quarto e fechei a porta atrás de mim. O ambiente estava escuro, exceto pela luz fraca da lâmpada de mesa, que lançava sombras nas paredes. A tábua de Ouija estava sobre a mesa, o ponteiro ainda em movimento, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Laura não parecia perceber minha presença. Eu sabia que eu precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. Laura, chamei, tentando trazer uma menina de volta à realidade. Não houve resposta. Eu sabia que aquele não era mais o corpo dela, mas algo que já havia sido tomado. O espírito que possuía estava tentando se comunicar, mas não com boas intenções. Abracei a fé que me sustentava, e comecei a rezar em voz alta. Fui dizendo as palavras do exorcismo, mantendo a calma, mas sentindo a presença maligna ao meu redor. O quarto parecia diminuir, as paredes se fechando sobre mim. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Foi quando ouvi uma voz, baixa, rouca e cheia de rancor, vinda de Laura. Você não vai conseguir me expulsar. As palavras saíram de sua boca, mas não eram dela. Não havia humanidade ali. A voz estava falando de um ódio profundo, algo que não deveria estar naquele corpo. O ponteiro da tábua de Ouija se moveu rapidamente, como se estivesse apontando diretamente para mim.
Eu sou o que você teme, disse a voz, e a atmosfera ficou mais densa, mais insuportável. O quarto estava congelado, e as sombras nas paredes se tornaram figuras deformadas, distorcidas. Eu senti um calafrio que parecia atravessar minha espinha. Mas, eu não poderia parar. Minha missão estava clara. Deixe o mal sair. Não importa o preço. As palavras do exorcismo fluíam de minha boca enquanto eu segurava o crucifixo com firmeza. Eu sabia que a batalha não seria fácil, mas algo dentro de mim dizia que aquele espírito não era o único problema. O problema era a tábua, a conexão que havia sido estabelecida. O mal não estava apenas em Laura. Ele estava lá, na tábua, na casa, esperando o momento certo para se manifestar de forma ainda mais terrível. A menina se declarou, como se o peso de algo invisível estivesse empurrando. O olhar dela agora era vazio, sem vida, e os músculos do rosto eram rígidos, como se a alma tivesse sido retirada e resgatada por algo mais sombrio. A luta que se sofreu foi violenta. O ar ficou denso, pesado com o cheiro de algo podre. O ponteiro da Ouija dançou sobre a tábua, como se estivesse sendo manipulado por forças além da compreensão humana. Eu continuo a rezar, me concentrando em cada palavra, em cada movimento, tentando expulsar o espírito. A casa inteira parecia estar em conflito, as paredes tremiam, e a tábua começou a rachar lentamente, como se estivesse sendo consumida por dentro. Então, com um último grito ensurdecedor, o espírito foi expulso. A menina caiu de joelhos, exausta, os olhos voltaram a ser os de uma criança novamente, e a tábua de Ouija, agora quebrada, perdeu sua energia. O ar se acalmou, e as sombras que antes dançavam nas paredes desapareceram, como se o mal tivesse sido banido por muito tempo. Laura estava salva. Mas eu sabia que a luta não estava acabada. O jogo de Ouija tinha aberto uma porta, e embora aquele espírito tivesse ido embora, havia algo muito mais sinistro no jogo. Aquele jogo de Ouija não tinha sido apenas uma brincadeira. Ele era um portal para algo muito maior, algo muito mais sombrio. Eu avisei Marta, ainda sentindo o peso do que tinha acontecido, que a casa precisava ser purificada. Não era suficiente apenas expulsar o espírito. Algo tinha se instalado ali, algo que eu não poderia ver, mas que com certeza ainda estava por perto, aguardando o momento certo para retornar. Naquela noite, quando eu saí de casa, algo me incomodou profundamente. O mal nunca vai embora completamente. Ele espera, paciente, em algum lugar, até que o chame novamente. E, pela expressão nos olhos de Laura, eu sabia que ela não seria a última a brincar com forças além de sua compreensão. Eu sabia que, de alguma forma, aquele jogo nunca seria completamente encerrado. O mal que ele despertou ainda estava à espera. História 6. O cemitério esquecido. Eu sou um padre exorcista há mais de 20 anos, e, em todo esse tempo, já vi coisas que muitos jamais acreditariam. No entanto, mesmo depois de tanto tempo lidando com o sobrenatural, existem certos lugares, certos momentos, que me fazem questionar os limites do que entendemos sobre o que está além da nossa realidade. E o que aconteceu naquela noite no cemitério esquecido é um desses momentos. A história começa em uma cidade pequena, afastada de qualquer grande centro urbano, onde o passado parece ter parado no tempo. O lugar tinha algo de sombrio, como se o ar estivesse sempre carregado, como se os próprios ventos sussurrassem segredos que nunca deveriam ser revelados. Era um lugar onde as sombras pareciam crescer à medida que a noite se aproximava. Foi uma ligação de uma mulher chamada Elizabeth que me trouxe até ali. Ela vivia sozinha, em uma casa antiga, próximo a um cemitério que, aparentemente, ninguém mais visitou. Ela contou que sua casa estava sendo assombrada, que ruídos estranhos a acordavam à noite e que sentia uma presença perturbadora ao redor. Inicialmente, ela pensou que pudesse ser sua imaginação, mas depois de semanas com os mesmos acontecimentos, ela não teve mais dúvidas, algo estava errado. Quando ocorreram o cemitério, algo dentro de mim foi alertado. Eu sabia que, nos casos como aquele, os mortos nunca estavam em paz, e uma energia negativa poderia se originar de lugares esquecidos, onde as almas vagam sem descanso. Cheguei à cidade à noite, com a sensação de que algo estava me esperando.
A casa de Elizabeth estava isolada, cercada por árvores antigas que, exceto se esticar para o céu, como se tentassem alcançar algo além do alcance humano. O cemitério estava logo ali, do outro lado de um pequeno campo, rodeado por uma cerca enferrujada. Eu poderia sentir o peso daquilo, como se aquele pedaço de terra fosse um túmulo de segredos enterrados. Elizabeth me recebeu com um semblante cansado, seus olhos marcados pela falta de sono. Ela me contou mais sobre os eventos estranhos. Falou sobre os passos que ouvia, os gritos abafados que apontam vir da direção do cemitério, e como sentia uma presença constante, como se algo estivesse observando ela e sua casa a cada movimento. Ela estava com medo, e sua voz trêmula deixava claro que já não sabia o que fazer. A princípio, tentei entender se havia uma explicação lógica, algo que pudesse explicar as especificações. Talvez animais, vento, ou até mesmo problemas estruturais na casa. Mas quando Elizabeth informa que, em uma de suas noites de insônia, ela viu uma figura entre as árvores do cemitério, algo que se arrastava, sem fazer barulho, sua expressão se tornava ainda mais sombria. O que ela tinha visto, claramente, não era algo humano. Eu sabia o que isso queria. A presença que ela sentia não era algo que pudesse ser facilmente explicado. O cemitério ali perto, sem cuidado, com suas lápides envelhecidas e algumas até quebradas, parecia ser um campo fértil para entidades que não voltaram com descanso. E, quando os mortos não descansam, eles tendem a buscar algo ou alguém. Naquela noite, decidi ir até o cemitério com Elizabeth. Eu tinha que ver o local com meus próprios olhos, para entender a gravidade da situação. Equipado com o essencial, entrei na noite escura com ela ao meu lado, o som de passos abafados pela grama alta que cresceu na volta da nossa cerca. À medida que nos aproximávamos, o ar parecia se tornar mais pesado. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de nossas respirações e o farfalhar das folhas. Não havia uma alma viva ali. O cemitério foi esquecido, e isso era o que mais me assustava. Quando as pessoas abandonam um lugar, o mal começa a crescer, prosperando na ausência de atenção e respeito. Caminhamos entre as lápides quebradas e os túmulos apagados, alguns lápides já não tinham nome, e os rostos dos mortos ficaram desfigurados pelo tempo e pela negligência. Mas algo não estava certo. Eu poderia sentir uma tensão no ar, como se a terra sob meus pés estivesse viva, pulsando com uma energia estranha. Elizabeth estava mais nervosa do que nunca, seus olhos não conseguiam se desviar das sombras que justificavam se mover entre as árvores. Foi então que vi. Lá, entre as lápides mais antigas, uma figura estava parada, observando-nos. Não era uma pessoa, nem mesmo uma sombra comum. Era uma presença. Seu corpo parecia formado de neblina, algo que não tinha forma definida. A figura se move lentamente, como se não estivesse realmente no mundo físico, mas sim em outra dimensão, outra realidade. Elizabeth parou imediatamente, seu corpo se esticou de medo, os olhos arregalados. Eu sabia que ela estava vendendo o que eu via. Quem é você? Ela sussurrou, sua voz fraquejou e tremeu. A figura não respondeu. Ela apenas ficou ali, parada, observando-nos com seus olhos vazios. Eu sabia o que aquilo fazia. A presença ali não era um espírito de um ente querido, não era um espírito perdido. Era algo mais sombrio, algo que estava em busca de companhia, algo que não tinha mais lugar entre os vivos e os mortos. De repente, a figura se moveu em nossa direção, e o ar ficou ainda mais tranquilo. Eu sinto uma pressão no peito, como se não pudesse respirar direito. A energia ao redor era sufocante, e a figura se aproximava com uma lentidão arrepiante, mais perto a cada segundo. Eu sabia que isso não era algo que pudesse ser ignorado, não era algo que pudesse ser simplesmente exorcizado com palavras de fé. O mal que havia ali necessário seria enfrentado diretamente. Com um movimento rápido, recitei as orações do exorcismo em voz alta, minha mão segurando firmemente o crucifixo. A figura parou, e um grito de outra realidade, de outro mundo, ecoou ao redor de nós. Era um grito agonizante, como se estivesse lutando contra a luz que o invocava. As sombras ao redor foram a se contorcer, como se o próprio cemitério estivesse tentando nos engolir.
Com um último esforço, a presença ausente, sendo puxada para a riqueza da terra. O vento cessou, as sombras se dissiparam, e o cemitério voltou ao seu silêncio mortal. Mas algo dentro de mim sabia que, embora o mal tivesse sido temporariamente afastado, o lugar não estava limpo. O mal tinha sido apenas reprimido, não destruído. Voltei para a casa de Elizabeth, e, embora ela parecesse mais tranquila, eu sabia que o que havia acontecido no cemitério não era algo que pudesse ser facilmente ignorado. Eu disse a ela que, embora o pior tivesse passado, ela deveria tomar muito cuidado. O mal ali não havia sido erradicado. Ele ainda esperava. Talvez não tenha acontecido, talvez em outra. Mas eu sabia que, em algum lugar entre as lápides esquecidas, uma porta havia sido aberta. E o que quer que tenha se libertado ali, não descanse até ser chamado novamente. História 7. A criação no sótão. Eu sou padre exorcista há mais de 20 anos, e já vi muitas coisas em minha vida. A maioria delas, só de ouvir os relatos, poderia parecer impossível, irreal. E, no entanto, eu sei que tudo é verdade. O que aconteceu naquela noite, na casa de Dona Carmen, vai ficar comigo por toda a minha vida. Dona Carmen era uma mulher idosa que vivia sozinha em uma casa antiga, afastada do centro da cidade. A casa estava cheia de memórias, de objetos antigos, de uma época em que o mundo parecia diferente. Ela me encontrou após semanas de noite sem dormir, ouvindo sons estranhos vindos do sótão. No fim, achei que poderia ser algum animal, algo comum, um rato, talvez. Mas, conforme o tempo foi passando, os filhos se tornaram mais intensos, mais desesperadores. Ela não poderia mais ignorá-los. Ela me contou que, em uma das noites, resolveu subir até o sótão para ver o que estava acontecendo. Quando subi a escada de madeira velha e rangente, senti algo no ar, uma sensação de frio, um peso que fazia com que sua respiração se tornasse difícil. Ela disse que, quando abriu a porta do sótão, uma figura sombria se lançou em sua direção, e ela teve a publicação de que a coisa a queria matar. Mas antes que você pudesse reagir, o que você fez? Ela fechou a porta rapidamente e nunca mais se atreveu a subir lá novamente. Desde então, a presença parecia crescer. Quando recebi o chamado, não sabia o que esperar. Eu sabia que algo estava errado, mas o tipo de energia que emanava daquela casa era estranho, diferente de tudo o que eu já tinha enfrentado. Quando cheguei, Dona Carmen me recebeu com um olhar cansado. Seus olhos estavam vermelhos, ela parecia exausta, como se tivesse sido arrastada por semanas de tormento. Subi até o sótão com ela, depois de algumas orações. A escada estava escura, e a sensação de sufocamento aumentava a cada degrau que subíamos. O cheiro do velho mofo era forte, o silêncio era absoluto, com exceção de nossos passos que se arrastavam pesadamente sobre os degraus da madeira. Quando a porta do sótão foi aberta, o ar parecia gélido, mais frio do que deveria ser para uma casa nessas condições. Mas o mais estranho era o som. Havia algo ali. Algo que parecia rastejar. Algo que não corresponde a esse lugar. Eu pedi a Dona Carmen que fica atrás de mim, e me aproximei da entrada do sótão. A escuridão parecia engolir tudo à frente. Quando entrei no espaço apertado, meu coração acelerou. Não havia nada visível, mas a sensação de que algo estava ali, escondido nas sombras, era quase palpável. A madeira rangia sob meus pés, e quando fechei os olhos por um momento, pude ouvir claramente uma respiração pesada, como se alguém estivesse esperando para atacar. De repente, o ar se tornou ainda mais frio, e eu vi uma figura se movendo nas sombras. Era uma silhueta disforme, que se arrastava no chão com uma rapidez sobrenatural. Não tinha uma forma definida, mas eu podia ver os olhos, grandes e brilhantes, brilhando no escuro. Aqueles olhos estavam fixos em mim, e uma sensação de terror absoluto tomou conta de meu corpo. Eu sabia que aquilo não era humano. Não pensei duas vezes. Comecei a recitar as orações, minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. A criatura, ou o que quer que fosse, recuou, mas não desapareceu. Ao contrário, ela se mudou ainda mais rapidamente,
quase como se estivesse se alimentando da minha fé, da minha coragem. Seus olhos eram profundos e vazios, como se não precisassem de alma. Suas mãos, ou o que pareciam ser mãos, e eram longas, com dedos finos e tortos, que se esticavam de forma antinatural. A coisa parou de se mover por um momento, como se estivesse sentindo a força das palavras que eu dizia. Mas então, com um grito gutural que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que o corpo poderia produzir, ela se lançou na minha direção. Foi aí que percebi. A criatura não era um espírito comum. Não era um espectro que pudesse ser exorcizado facilmente. Ela estava ligada a esse lugar, verdadeira casa, de uma forma muito mais antiga, muito mais terrível do que qualquer demônio ou fantasma que eu já havia enfrentado. Era uma presença, uma energia que já existia na casa antes de Dona Carmen, talvez antes mesmo da construção da casa. Ela se alimentava do medo, do desespero, de cada alma que passava por ali, e agora estava tentando tomar o controle da própria casa. Eu sabia que eu precisava agir rápido. Em um movimento rápido, tomei o crucifixo da minha cintura e o segurei com força. Recitei as palavras de exorcismo, mais forte agora, e a criatura encontrada novamente. Mas não a vi desaparecer. Ela parecia se dissolver nas sombras, como se estivesse sendo sugada por uma força invisível. Seus olhos ainda brilhavam no escuro, mas, à medida que eu recitava, os olhos começaram a diminuir até desaparecerem completamente. O silêncio voltou. Um silêncio profundo, pesado, que parecia levar conta de tudo ao redor. A criatura, por algum tempo, havia sido expulsa. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não havia acontecido. Eu estava distante da presença, mas ela não estava completamente derrotada. O mal naquela casa era muito antigo, muito forte. Mas, naquele momento, Dona Carmen estava salva. Ela me agradeceu, mas eu pude ver em seus olhos que ela sabia que o perigo ainda não havia passado. Eu sabia que ela não poderia continuar morando ali. A casa, embora tivesse sido purificada naquele momento, ainda carregava uma marca daquela criatura. Um mal tão profundo e velho que não podia ser completamente desligado, mas apenas temporariamente afastado. Antes de ir embora, fiz uma última oração no centro da casa. Dona Carmen me acompanhou, mas sabia que as palavras que eu dizia não trariam paz completa naquele lugar. O que quer que tenha morado ali por tanto tempo, ou o que quer que seja aquela criatura no sótão, ela não ficará em paz por muito tempo. Ao deixar a casa, eu olhei para o céu, que parecia mais escuro do que nunca, e senti que, mesmo com a minha fé e as orações, o mal nunca estaria completamente erradicado. Algumas coisas são mais antigas do que o tempo, e quando o mal se estabelece em um lugar, ele nunca vai embora facilmente. Eu sabia que aquela criatura, aquela que era, estava apenas esperando o momento certo para voltar. E enquanto eu ainda tive forças, eu voltaria para combatê-la, pois sabia que nunca deixaria de ser minha responsabilidade. História 8. A criança do cemitério. Sou padre exorcista há muitos anos, e embora eu tenha lidado com várias entidades e situações sobrenaturais, nunca me esqueci da primeira vez que fui chamado para uma casa perto de um cemitério, na pequena cidade de São João das Pedras. A história que vou contar aconteceu há mais de 10 anos, mas a memória ainda está fresca em minha mente como se aconteceu ontem. Fui chamado por uma família que morava em uma casa velha, localizada bem em frente ao cemitério da cidade. Eles mudaram tudo em busca de paz, mas, logo após a mudança, perceberam coisas estranhas. Sons à noite, portas que se fecham em sigilo, móveis que se movem, e uma sensação constante de ser observado. A pior parte, no entanto, eram as aparições. Relataram que, à noite, principalmente ao cair da tarde, uma criança pequena podia ser vista brincando entre os lápides do cemitério, como se estivesse aguardando alguém. Os pais procuraram ignorar, mas não demoraram muito para que sentissem que a presença dessa criança não estava limitada ao cemitério. Durante a noite, ela parecia invadir a casa, aparecendo no final do corredor ou nas sombras da sala, sempre com uma expressão de profunda tristeza no rosto. Quando cheguei em casa, a atmosfera era incluída, como se a própria estrutura soubesse daquilo que a habitava. Entrei com a família, que me contribuiu até a sala de estar.
O clima estava tenso, e eu pude perceber nos olhos de cada um medo evidente. A mãe, Dona Teresa, estava visivelmente abalada. O pai, seu Marcos, tentava esconder o cansaço, mas suas mãos tremiam, denunciavam o quanto estavam desesperados. Padre, por favor, faça alguma coisa. Não aguentamos mais. A criança, e está dentro de casa agora. Não sei o que ela quer, mas sinto que estamos nos observando o tempo todo. Fui até o canto da sala, onde as sombras propostas mais densas, e fechei os olhos por um momento. O ambiente estava gelado, e, mesmo com o calor da noite, o frio era estranho, como se algo estivesse me tentando tocar. Senti uma presença que não era humana. Abrindo os olhos, olhei em volta, mas não vi nada à vista. Ela está dentro de casa, você diz? Dona Teresa balançou a cabeça. Sim, padre. Vemos ela pela janela, vemos ela pelos corredores, no escuro. Às vezes, ela parece chamar o meu filho, João, mas quando vamos ver, e não há ninguém lá. Eu sabia que precisaria ir até o cemitério. Aquela criança estava ligada ao lugar. Mas antes, senti que era necessário fazer uma oração forte em casa, tentando expulsar a presença antes de me aprofundar na investigação. Implorei por proteção, pedi que o mal estivesse afastado, mas sabia que nada ali seria resolvido sem confrontar o que realmente estava acontecendo no cemitério. Quando entrei no cemitério naquela noite, a sensação era de que o local tinha sido abandonado pelo tempo. O cheiro de terra úmida e velhas lápides misturava-se com o cheiro de flores secas. O silêncio ali era absoluto, apenas quebrado pelos meus passos e pela brisa que passava entre as árvores. Não havia ninguém, mas pude sentir que estava sendo observado. A lua cheia iluminava as pedras, e foi quando vi. Ela estava lá, uma criança de no máximo 8 anos, com os cabelos bagunçados e uma roupa velha, mas não parecia normal. Sua pele estava pálida demais, como se estivesse fora da realidade, e seus olhos eram completamente negros. Não havia vida neles, apenas uma escuridão profunda, algo que congelava o sangue. Ela me dirigiu diretamente e, sem uma palavra, começou a andar na minha direção. A princípio, achei que ela estava perdida, mas ao olhar para o chão ao redor dela, percebi que a criança estava flutuando acima do solo. Eu não poderia permitir que ela chegasse mais perto. Sabia que não se tratava de uma criança perdida, mas de algo muito mais sombrio. Comecei a recitar orações de exorcismo, elevando minha voz para que ela saiba que não seria mais bem-vinda ali. Mas a criança apenas radiante, um sorriso distorcido, e, em um segundo, ela desapareceu na escuridão. O medo tomou conta de mim, mas eu sabia que precisava agir. Retornei à casa da família e pedi que se preparassem. A criança estava vinculada naquele passado, mas sua ligação com aquela família parecia ter sido forjada por um antigo pacto, algo que se arrastava pelos séculos. Eles foram enviados em uma longa linha de vítimas de uma entidade que falava de crianças para manter o medo vivo. O que me assombrava era a sensação de que aquela criança não era uma alma perdida, mas uma das várias que havia sido transformada, distorcida pelo mal que a habitava. Naquela noite, após um longo período de orações, a entidade finalmente foi afastada, mas não sem resistir. Durante o processo, a criança reapareceu mais uma vez, agora com uma expressão de raiva. Ela tentou atacar, mas a força da oração fez retroceder. Quando finalmente se foi, a casa parecia respirar novamente. A tensão duradoura e a presença que os atormentava foi expulsa, mas a sensação de que algo mais poderia estar esperando sempre ficou no ar. Dona Teresa e seu Marcos ficaram aliviados, mas eu sabia que, em lugares como aquele, o mal não desaparece tão facilmente. O cemitério estava quieto novamente, mas o que quer que estivesse lá, o que quer que tenha feito aquela criança sua marionete, ainda estava por perto, esperando pelo próximo momento de fraqueza. Nunca mais voltei verdadeira casa, mas sei que o mal nunca deixa de existir. Ele espera, se esconde e, em algum momento, volta. Às vezes, em formas que não conseguimos entender. Eu fiz o que pude para evitar aquela presença, mas sempre me questionei quais mais existiriam, e quanto mais já aguardando. História 9. A voz no espelho.
Fui chamado para uma casa em uma pequena cidade do interior, onde as coisas surgiram a sair do controle logo depois que uma família se mudou para uma casa que estava desabitada há vários anos. Eles tinham apenas uma filha pequena, Laura, uma criança de 9 anos. De início, parecia uma mudança comum, mas em pouco tempo passou a relatar acontecimentos cada vez mais estranhos. A filha, aparentemente, estava ouvindo uma voz que vinha do espelho do quarto dela. A história começou a ser narrada pela mãe, Dona Isabel, que parecia estar completamente à beira de um colapso. Ela dizia que, todas as noites, quando Laura se preparava para dormir, ela começava a falar sozinha, olhando para o espelho que estava na parede em frente à cama. Dona Isabel, ao perguntar quem era com a filha, pegou uma resposta assustadora: "Vê o homem do espelho." Desde então, a atmosfera da casa ficou informada. Laura começou a ter pesadelos, e suas conversas com a figura no espelho se intensificaram. Eles não conseguiram dormir mais tranquilos, e quando começaram a investigar mais o fundo, encontraram mais pistas de que a presença estava se tornando cada vez mais forte. O espelho, por alguma razão, era o ponto focal de tudo. Os móveis mudaram a se mover sozinhos, portas batiam à noite, e a casa parecia respirar junto com o vento. Quando cheguei em casa, já era tarde da noite. A família estava visivelmente exausta e desesperada. Dona Isabel me explicou a situação e, com muito cuidado, mostrou a eles o que eu já sabia, e aquilo não era apenas um simples caso de imaginação de criança, mas algo muito mais sombrio. Algo estava tentando se manifestar. Aquela casa, como muitas outras, tinha uma história obscura. Ela tinha pertencido a um homem, já falecido, conhecido por sua relação com práticas ocultas e magia negra. O espelho, aparentemente, tinha sido o receptáculo para sua alma, um meio pelo qual ele poderia interagir com o mundo dos vivos. Mas o que me surpreendeu foi o fato de que esse homem não estava sozinho. Ele não estava apenas tentando perseguir, mas estava tentando pegar a criança. Com a permissão dos pais, entrei no quarto de Laura, que estava sentada na cama, os olhos fixos no espelho, como se algo a estivesse chamando. O ar parecia denso, quase insuportável. As sombras da noite eram mais profundas ali. Pedi para Laura sair por um momento enquanto me preparava para realizar uma oração, mas o que aconteceu em seguida foi algo que jamais poderia prever. Enquanto começava a recitar as palavras de exorcismo, uma voz rouca, arrastada e cheia de dor, surgiu do espelho. "Você não vai me parar", dizia a voz, e era como se o próprio espelho estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. Eu me aproximei lentamente, sentindo o peso da energia que emanava daquele objeto. As palavras de exorcismo continuavam, mas a presença estava se intensificando, tentando resistir. Eu sabia que não poderia parar. O espelho, naquele momento, era uma porta para um outro plano, uma dimensão onde o espírito daquele homem estava retido, tentando escapar desesperadamente. Eu ordenei, com todas as forças, que ele se afastasse, que voltasse para o seu lugar. "Você não tem mais poder aqui", eu disse com firmeza. A voz no espelho se distorceu, agora mais agressiva, como um grito desesperado tentando alcançar a liberdade. "Eu não vou voltar", relacionado, e o quarto parecia tremer. Foi então que eu vi a silhueta do homem, refletida no espelho, com olhos fixos em mim. Mas, ao olhar com mais clareza, percebi que sua forma estava se desvanecendo, como se estivesse sendo puxada de volta para algum lugar escuro e sem luz. Foi como um pesadelo se desfazendo diante dos meus olhos. O espelho tremeu, uma última onda de energia gelada passou por mim, e então, finalmente, o homem desapareceu. O quarto ficou em silêncio, e a pressão não a aliviou. Dona Isabel entrou correndo, e viu sua filha já adormecida, calma como nunca antes. A atmosfera da casa parecia mais leve, o ar mais prazeroso, como se o peso que estava sobre ela finalmente tivesse sido levantado. Quando terminei o exorcismo, as últimas palavras que proferi para afastar aquele espírito ficaram gravados na memória. "Volte para o que é seu, e não toque mais em quem está neste mundo." Eu sabia que havia conseguido, mas, ao sair de casa, uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo naquele espelho ficou para trás, algo que não estava totalmente resolvido.
Nunca mais voltei verdadeira casa, mas desde aquela noite, sempre que cruzo com espelhos antigos, uma sensação de desconforto e medo de me invadir. E, por mais que eu tenha lidado com o sobrenatural por toda a minha vida, a ideia de que algo possa estar esperando atrás de um espelho é uma ideia que nunca me abandona. Afinal, quem sabe o que realmente está do outro lado, aguardando para cruzar para o nosso mundo? História 10. A casa abandonada. Fui chamado para um caso que parecia ser apenas mais um, mas que acabou se tornando um dos mais perturbadores da minha carreira. A cidade em questão era pequena e pacata, localizada no interior de Minas Gerais, com poucas ruas e uma atmosfera que, à primeira vista, parecia tranquila. Mas como todo lugar calmo, escondia segredos profundos e antigos. Uma família que me importou vivia em uma casa nos arredores da cidade. Uma construção antiga, isolada, que já havia pertencido a uma outra família, que desapareceu misteriosamente há décadas. A casa estava abandonada há mais de 20 anos, e ninguém ousava se aproximar. As pessoas evitavam o lugar, contando histórias sombrias sobre o que aconteceria ali. E foi justamente por isso que os moradores de um sítio próximo, que se mudaram recentemente para a cidade, começaram a sentir a presença de algo estranho em suas noites. O pedido de ajuda veio de Dona Marta, uma mulher já de meia idade, com aparência cansada e uma expressão que denunciava noites mal dormidas. Ela relatou que, nas últimas semanas, sua filha, Sofia, de apenas 6 anos, estava tendo pesadelos e falando sozinha. Ela dizia que via gente em casa, mas quando a mãe ia verificar, não havia ninguém lá. O pior de tudo é que, com o passar dos dias, Sofia começou a se comportar de maneira estranha. Ela disse que estava brincando com os amigos e, em um dos dias, a mãe a encontrou em frente à casa abandonada, dizendo que os amigos o estavam chamando a. Quando cheguei à cidade e me aproximei da casa, senti uma sensação desconfortável, como se o ambiente estivesse saturado com algo negativo. A casa era imponente e, ao mesmo tempo, sinistra. O jardim estava coberto por mato alto, as janelas estavam quebradas, e as portas estavam parcialmente abertas, como se convidassem qualquer um a entrar. A primeira impressão foi de um lugar com história, mas uma história trágica, que eu sabia que estava prestes a descobrir. Entrei na casa com Dona Marta e sua filha. Sofia estava quieta, olhando para os cantos da sala, como se estivesse esperando algo. A casa tinha um cheiro forte de mofo, e o som de nossos passos ecoava pelas paredes como se a casa estivesse viva. A sensação de ser observada era inescapável. As paredes fecham-se sobre nós. Na primeira noite, eu pedi para Dona Marta e Sofia ficarem em outro quarto, enquanto me preparava para realizar uma investigação preliminar. Coloquei velas ao redor da sala e comecei a orar, lançando forças para enfrentar o que estava por vir. Então, comecei a perceber algo estranho, sugestões. Primeiro, eram apenas murmúrios baixos, quase imperceptíveis. Mas logo se transformaram em vozes nítidas. Vozes que não pertencem a ninguém em casa. As vozes eram frias e distantes, mas ao mesmo tempo, quase familiares. Como se estivesse tentando se comunicar. Eu me concentrei nas palavras que surgiam e, aos poucos, pude entender o que estava dizendo. Não saiam, estamos esperando, fiquem aqui com a gente. As vozes não eram humanas. Era algo mais. Algo maligno. Foi então que as luzes começaram a piscar, e o ambiente tornou-se ainda mais pesado. Eu sabia que eu precisava agir rápido, ou as coisas poderiam sair de controle. Meus olhos foram atraídos para uma porta velha no fundo da sala, que estava entreaberta. Havia algo ali. Algo que se move na escuridão. Com uma lanterna, me aproximei lentamente, sentindo o frio tomando conta do ambiente. Quando abri a porta, vi um corredor estreito, coberto por teias de aranha. No fim do corredor, havia uma escada que levava ao porão. Eu desci lentamente, sem saber o que estava esperando por mim lá embaixo. O ar estava espesso e quase impossível de respirar. Quando cheguei ao fundo, percebi que não estava sozinho. No canto escuro do porão, algo se move. Não era uma sombra normal, mas uma figura que parecia estar se contorcendo, como se estivesse tentando sair de algum lugar.
Foi então que ouvi a voz de Sofia chamando: "Papá, eles estão com medo." Ela estava lá, no topo da escada, olhando para baixo, os olhos fixos na escuridão. Eu a chamei, pedindo para ela voltar para cima, mas ela parecia hipnotizada, completamente imóvel. Foi quando ouvi outra voz, mais alta e clara, vinda do fundo do porão: "Ela é nossa." A figura na escuridão se moveu rapidamente, indo em direção a Sofia. Corri até ela, mas antes que eu pudesse conseguir, a casa inteira parecia tremer. As portas e janelas bateram violentamente, e a voz aumentou em intensidade. Eu sabia que não tinha mais tempo. Com um grito, comecei a recitar orações de exorcismo, tentando a presença que dominava aquele lugar. A casa parecia resistir, mas não podia continuar lutando. Aos poucos, a energia negativa começou a desaparecer, e a pressão sobre nós se aliviou. Sofia, finalmente, voltou à sua sanidade, e Dona Marta, que estava em choque, me agradeceu com lágrimas nos olhos. Saímos da casa, que agora parecia menos opressivo, embora eu saiba que a luta não havia terminado. Na manhã seguinte, quando voltei para me despedir da família e ver como estavam, algo me fez olhar para casa mais uma vez. O vento soprava forte, mas, por um breve momento, vi uma sombra se mover atrás da janela do segundo andar. Quando olhei novamente, não havia nada. Embora a casa tenha ficado silenciosa, algo me dizia que o mal ainda habitava ali, esperando, oculto nas sombras. Eu me queria se algum dia aquele lugar realmente pudesse ser libertado. E enquanto me afastava, a sensação de que a casa ainda estava viva, aguardando a próxima vítima, me acompanhou. E, até hoje, sempre que passo por aquela cidade, vejo a casa abandonada e me questiono se as sombras ainda estão lá, à espreita.